Hoje, nós estamos acostumados a ter a energia elétrica na palma da nossa mão, seja na utilização dos eletrodomésticos na nossa casa, até mesmo nos nossos celulares, computadores, de maneira sempre muito simples e fácil. Mas, evidentemente, nem sempre foi assim. É sobre a origem da eletricidade que vamos conversar aqui. Desde a Grécia Antiga, onde o ser humano fez as primeiras observações, até o surgimento das pilhas, que foi um marco essencial para o trabalho da humanidade junto com a eletricidade. Eu sou o professor Jadson Caetano. Vamos para mais esse documentário. Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre se mostrou argumentativo sobre diversos assuntos, entre eles a eletricidade, que hoje é responsável por tantas felicidades no mundo moderno, mas nem sempre foi assim. A história da eletricidade tem seu início no século VI a.C., na Grécia Antiga, quando o filósofo Tales de Mileto, após descobrir uma resina vegetal fóssil petrificada chamada de âmbar, esfregou-a com a pele e lã de animais e pôde perceber, então, o seu poder de atrair objetos leves como palhas, fragmentos de madeiras e pena. Tal observação iniciou o estudo de uma nova ciência derivada dessa atração. Os estudos de Tales foram continuados por diversas personalidades, como o médico da rainha da Inglaterra, William Gilbert, que em 1600 denominou o evento de atração dos corpos de eletricidade. Também foi William que descobriu que outros objetos, ao serem atritados com âmbar, também se eletrizavam e por isso os denominou de objetos elétricos. Desde as primeiras observações de Tales de Mileto, na Grécia Antiga, até os estudos de William, no ano de 1600, passaram-se mais de 2000 anos. Foi aí então que começou a surgir de fato os estudos do que a gente conhece hoje, como eletrostática. Em 1730, o físico inglês Stephen Gray identificou que, além da eletrização por atrito, também era possível eletrizar corpos por contato, encostando um corpo eletrizado num outro corpo neutro. Através de tais observações, ele chegou ao conceito de existência de materiais que conduzem a eletricidade com maior ou menor eficácia e os denominou como condutores e isolantes elétricos. Com isso, Gray viu a possibilidade de canalizar a eletricidade e levá-la de um corpo para o outro. O químico francês Charles Dufay também contribuiu enormemente para a aprimoração dos estudos da eletricidade, quando, em 1733, propôs a existência de dois tipos de eletricidade, a vítrea e a resinosa, que fomentaram a hipótese da existência de fluidos elétricos. Essa teoria foi, mais tarde, por volta de 1750, continuada pelo conhecido físico e político Benjamin Franklin, que propôs uma teoria na qual tais fluidos seriam, na verdade, um único fluido. Baseado nessa teoria, pela primeira vez se conheciam os termos positivo e negativo na eletricidade. Os estudos iniciais de Dufay, juntamente com os estudos de Benjamin Franklin, deram origem ao que a gente conhece hoje como polo positivo e polo negativo, por exemplo, numa pilha. E, mais tarde, vínhamos a conhecer, num circuito ligado, a corrente elétrica, que era justamente sobre esse fluido que eles tratavam naquele tempo. Lembre-se que naquela época não se tinha ainda a noção de que o átomo era divisível e existia prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera. Então isso era tudo muito intuitivo a partir de muita observação e muito estudo. As observações de Dufay foram complementadas por Benjamin só em 1750 e a teoria atômica, como a conhecemos hoje, com o átomo sendo divisível, só veio surgir mais exatamente em 1897, com os estudos de Joseph Thomson. Ainda no século XVII, foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito. Graças a Otto von Guericke, em 1672, Otto inventa uma máquina geradora de cargas elétricas, onde uma esfera de enxofre gira constantemente atritando-se em terra seca. No século XVIII foi feita a famosa experiência de Luigi Aloisio Galvani, em que potenciais elétricos produziam contrações na perna de uma rã morta. Essa diferença foi atribuída por Alessandro Volta
ao fazer contato entre dois metais a perna de uma outra rã morta. Essa experiência foi atribuída à sua invenção chamada de pilha voltaica. Ela consistia em uma série de discos de cobre e zinco alterados, separados por pedaços de papelão embebidos por água salinizada. Com essa invenção de Alessandro Volta, obteve-se pela primeira vez uma fonte de corrente elétrica estável. Por isso, as invenções sobre corrente elétrica aumentam cada vez mais a partir disso. Você acabou de escutar um nome que talvez seja até conhecido seu, Alessandro Volta. Volta deu origem à palavra volt, justamente em homenagem a este cientista. Então, quando você, na sua casa, diz que a tomada é de 220 volts, é justamente uma homenagem que foi feita a este ilustre cientista. Foi a partir dele que conseguimos fazer, digamos assim, a primeira fonte de corrente realmente confiável e contínua através da pilha elétrica. Depois de um tempo, são feitas experiências de decomposição da água. Em 1802, Humphrey Davy separa eletronicamente o sódio e o potássio. Mesmo com a fama das pilhas de volta, foram criadas pilhas mais eficientes. John Frederick Daniell inventou-as em 1836, na mesma época das pilhas de George Leclanché e a bateria recarregável de Raymond Louis Planté. O físico Hans Christian Ørsted observa que um fio de corrente elétrica age sobre a agulha de uma bússola. Com isso, percebe-se que há uma ligação do magnetismo e a eletricidade. Esse foi um pontapé inicial muito importante para mais tarde a gente ter a criação dos famosos motores elétricos, com cientistas renomados estudando, como Maxwell, o próprio Nikola Tesla e outros. As contribuições para o então entendimento sobre a natureza da eletricidade têm se aprofundado desde o século XIX, quando a ideia de átomo como elemento constituinte da matéria foi aceita e, com ela, a convicção de que a eletricidade é uma propriedade de partículas elementares que compõem o átomo, como os elétrons, prótons e nêutrons. Quero continuar falando sobre esses assuntos com você. Se você gostou desse tipo de vídeo, clique em gostei aí agora. Quero fazer a parte 2, dando aí continuidade a este vídeo sobre a origem da eletricidade. E nessa parte 2, quero falar um pouco mais sobre os inventos de Benjamin Franklin, a briga entre a corrente contínua e a corrente alternada. Quero trazer todas essas polêmicas e dicas e histórias da área da elétrica aqui para você. Deixa aí o seu comentário sobre que assunto você quer que a gente fale nos próximos vídeos. É importante você clicar em gostei para eu saber que você gostou desse tipo de vídeo nosso no estilo de documentário, tá bom? Um forte abraço do seu amigo e professor engenheiro eletricista Jadson Caetano. Não esqueça de se inscrever e nos seguir pelas redes sociais. O meu Instagram é @JadsonCaetano23. Do Universo da Elétrica é @Universo da Elétrica. Forte abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família.